para complementar aqui, eu quero ler em Isaías 49, no verso 15, que diz assim: aleluias, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu, o Senhor, nunca me esquecerei de ti. Aleluias. Olha que palavra gloriosa o Senhor dizendo aqui, que a mãe pode até se esquecer do seu filho, mas Deus, ele nunca vai se esquecer de mim e de você. Como prova disso, eu quero fazer uma palhinha aqui rapidinho, amado ouvinte. Preste atenção no que eu vou dizer agora aqui para você. O meu nome é Lilian, eu sou daqui mesmo, da cidade de Porto Velho. Com 6 anos de idade, a minha mãe resolveu separar-se do meu pai, que não era meu pai biológico, mas sim adotivo, e ela foi morar com um homem que era o meu padrasto. E ele começou a abusar de mim. Apenas 6 anos de idade eu tinha. E esse abuso foi se estendendo algum tempo e eu não contava, porque ele me ameaçava com arma. Ele me ameaçava, dizia que iria me matar. E eu fui crescendo com este segredo dentro de mim. Chegou um momento que a minha mãe percebeu que estava acontecendo aquilo e ela resolveu me entregar para o meu pai ao invés de solucionar o problema. E o meu pai, por não poder cuidar de mim, entregou-me para minha tia. E ali eu fui viver numa terra longe daqui, chamada Presidente Sarney, Maranhão. E a minha tia me levava para a igreja e eu ouvia a mensagem de Deus. Quando chegou na minha adolescência, é lógico que toda situação traumática uma hora ela vai aparecer de uma forma ou de outra. E na minha adolescência o inimigo começou a colocar pensamentos que eu não era amada pelos meus pais, que todos me odiavam e que Deus não existia de forma alguma. Porque se Deus existisse, como poderia Deus deixar uma criança sofrer tanto? De uma tal maneira, irmãos, que era terrível. Eu não consigo falar para vocês como que relatar esses abusos a qual eu sofria quando criança. Eu me lembro claramente. Então aquilo foi me crescendo, um ódio terrível, quando na minha adolescência eu tinha uma revolta muito grande dos meus pais. Então encontrei uns amigos na escola a qual disseram que tinha algo que iria me ajudar muito com essas dores, porque eram dores terríveis. Dores, irmãos, que não se trata de uma ferida externa onde você vê e pode colocar um remedinho, mas era uma dor na alma que eu tinha devido a esses abusos que passei quando eu tinha apenas 6 anos. Irmãos, e ali eu não tinha imensidão do que Deus poderia me curar, que Deus poderia fazer, porque os meus pais não tinham a sabedoria de Deus para me ajudar com essa ferida. Então o tempo foi se passando, irmãos, e eu fui começando a experimentar as drogas. Com 14 anos de idade eu estava totalmente dependente, viciada. E o meu pai já não sabia mais o que fazer, eu já tinha retornado de Presidente Sarney para cá. E o meu pai disse: essa menina está terrível, vou levar ela de volta para aquela cidade, talvez lá ela se ajeita. Lá morava minha avó. E ali o meu pai disse: vamos visitar a tua avó. Mas era mentira, ele queria me deixar lá e ele me enganou e me largou lá naquela cidade. Eu com apenas 14 anos de idade, abandonada ali naquela cidade, porque a minha avó, ela era muito velha, não tinha condições de cuidar de mim, eu adolescente. Mas o meu pai fez questão de se livrar do problema e a minha mãe também. E eu fiquei ali abandonada, ou seja, meu pai e minha mãe se esqueceu de mim ali naquela cidade. Mas Deus não se esqueceu, os planos de Deus não se frustrou na minha vida. Ali naquela cidade, eu já numa situação mais precária ainda, porque conheci mais amigos ainda que me levaram, amigos entre aspas, que me ofereceram drogas nas situações piores do que eu usava aqui. E ali eu fui me afundando. Na época a droga no auge era a merla com a maconha que se tornava um mesclado. E ali eu me afundei, irmãos. Eu queria ficar 24 horas drogada para não lembrar daquele abuso.
abuso, daquele trauma, porque doía. Quando eu ia tomar banho, eu me esfregava, que feria a minha pele de tanto nojo que eu sentia de mim mesma. E ali eu cortei o meu cabelo, me vesti de homem. Eu digo, eu não quero nunca que um homem chegue perto de mim. E ali eu fui me envolver com mulher. E fui atuando de uma forma, o diabo atuou de uma forma terrível na minha vida. E ali, irmãos, eu já sem esperança nenhuma naquela cidade, abandonada totalmente nas ruas, porque o meu avô não deixava eu entrar dentro de casa, porque dizia, essa noiada não entra dentro da minha casa. E eu dormia às vezes nas ruas, não tinha o que comer, não tinha o que vestir. E ali, totalmente abandonada naquele local, naquela cidade, um dia eu na beira da rua, ali no meio-fio daquela rua, daquela cidade, chegou um homem. Não lembro daquele homem, mas ele chegou falando de Jesus, evangelizando, assim como nós estamos fazendo esse trabalho aqui hoje. E ele disse, ei mulher, eu te convido aí hoje à noite no culto que vai ter. Vai ser um culto muito bom, onde nós vamos estar falando de Jesus. E eu não acreditava em Jesus, porque dizia, Jesus, como assim? Ele deixou sofrer, não existe, Deus não existe. Mas aquele homem me convenceu e disse, por favor, vamos. E ele falou de Jesus para mim de uma maneira especial, que tocou o meu coração. E ali eu disse, eu vou nessa igreja. E por coincidência a igreja era a Assembleia de Deus, onde eu congrego hoje. Missão. E ali eu entrei naquela igreja muito grande, mas a cidade era muito pequena, ainda é até hoje. E todo mundo me conhecia como a drogada. Quando eu entrei na porta, todo mundo parou e olhou para trás e disse, meu Deus, eu só pele e osso, irmãos. Você já sabe como é que a pessoa que é nas drogas é terrível. E ali eu entrei, me sentei o culto inteiro chorando, porque os louvores alimentavam a minha alma, eu não entendia nada. A palavra falou comigo, era sobre Jesus na cruz, a morte dele por mim, por você. João 3,16, onde o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aleluia, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali a palavra entrou em meu coração. E ali, irmãos, eu fui na frente. Eu digo, eu vou lá, mas eu fui assim, fazendo prova, sabe? Eu não acreditava. Eu disse, olha, Deus, se tu existe mesmo, eu quero que tu faça algo extraordinário na minha vida. Porque eu estou morrendo. Eu estou totalmente dependente. Eu estou na rua, eu estou na droga. Eu estou roubando, eu estou matando, eu estou me prostituindo. Eu estou jogada. Não tem mais jeito pra mim. Mas se tu existe mesmo, tu vai me dar uma direção hoje. E dessa maneira eu falei, se tu existe mesmo. Olha a ousadia do pecador. E ali o Senhor não deve nada a ninguém. Ele não poderia me provar nada, porque Ele sempre foi. Mas pelo seu amor, Ele falou, eu vou te mostrar que eu sou Deus na tua vida, aleluia. Que o teu pai e a tua mãe se esqueceu de ti, te jogou nas ruas, mas eu, Senhor, eu não me esqueço de ti. E ali naquela noite, naquele culto, eu ouvindo a palavra de Deus, eu aceitei a Jesus. E quando eu saí daquela igreja, irmãos, foi um milagre. Eu saí liberta. Aleluia, eu não queria mais usar droga, eu não queria mais beber, eu não queria mais fumar. Foi numa noite só, o Senhor me libertou. Não me pergunte como, porque milagre não se explica. Milagre a gente vive, conta e acredita quem quer. O Senhor me libertou naquela noite daquela vida escrava, miserável, através da sua palavra. E por esse motivo eu passei a crer que verdadeiramente Jesus veio e morreu morte de cruz. Porque eu fiz prova de Deus e Deus me tirou da rua, da lama, do vício, das vidas do crime. O Senhor mudou a minha história. E quando eu conto isso aqui, ninguém acredita. As minhas amigas dizem, meu Deus, tu com cara de princesa praticou todos esses atos. Mas Deus é fiel para libertar a pessoa. Eu estava afundada, mas o Senhor chegou para mim. Irmãos, eu tinha uma dor terrível na minha alma. E eu não sabia, e o Senhor me curou da depressão. O Senhor me curou da mágoa que eu tinha dos meus pais. O Senhor me curou de tudo, irmãos. E me curou até da raiva que eu tinha do meu ex-padrasto. Hoje ele é um grande homem de Deus.
Tem pessoas que dizem o estuprador, ele tem que morrer, ele tem que ir para a cadeia e pagar pelos seus crimes, ele tem que morrer. Realmente, ele vai pagar. Todos que cometem pecado pagam pelos seus atos. Mas Deus resgatou meu ex-padrasto. Hoje ele é um santo homem de Deus. Também serve ao Senhor. Olha que maravilha. Olha só como Deus é para todos. A vítima era eu. Ele era o que tinha praticado o ato, mas o Senhor perdoou ambos. Hoje ele é o servo do Senhor também. E eu estou aqui também servindo a Deus. Deus sarou minhas feridas. Eu conto isso hoje sorrindo. Eu conto isso hoje sem dor nenhuma, porque o Senhor cicatrizou. Só Deus cicatriza as feridas que tem na alma. Só Deus tem o poder, irmãos. O médico, ele pode ali fazer para examinar você e tentar ali curar as coisas que tem no seu corpo. Mas na alma só Deus cura, irmão. Só Deus. E por esse momento agora eu estou grata a Deus por Ele ter me resgatado de lá, dessa vida miserável. E eu contei apenas uma palhinha, porque se eu for falar tudo, quando